Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos fazer a resolução das atividades 1, 2, 3 e 4 da lição 16, Ampliação e Redução de Figuras. Atividade 1. Observe as duas figuras representadas na malha quadriculada abaixo. Considere a figura à direita como uma ampliação da figura à esquerda. Primeiro tópico. Qual é a relação entre as medidas dos lados da figura ampliada e as respectivas medidas dos lados da figura original? Segundo tópico. Essa relação se mantém no perímetro dessas figuras? Compreenda. A. Qual é a tarefa proposta na atividade? Saber qual é a relação entre as medidas dos lados da figura ampliada e as da figura original e verificar se a relação observada é a mesma quanto ao perímetro das figuras. B. As figuras representadas são polígonos? Sim, pois são formadas por uma linha poligonal fechada e simples, apresentando ângulos, vértices e lados. C. Explique como determinar as medidas dos lados das figuras usando a malha quadriculada em que as figuras estão desenhadas, atribuindo uma medida para cada lado do quadradinho da malha quadriculada e cortando esses quadradinhos correspondentes a cada lado das figuras. Por fim, multiplicando o resultado pela medida atribuída ao lado de cada quadradinho. Responda. A. Considerando que o lado de cada quadradinho da malha tem medida igual a 1U, uma unidade de comprimento, determine a medida dos lados de cada figura. Então vamos chamar essa daqui de figura original e essa aqui de figura ampliada. Na figura original temos 1, 2. Então esse lado 2U, já que cada quadradinho desse irá valer 1U, que é essa unidade aqui. 1 mais 1 é igual a 2U. 1, 2. Então esse lado também irá medir 2U. 1. Então este lado aqui irá medir 1U. 1, 2. 2U. Esse lado agora 1, 2. Então aqui 2U. Agora este lado 1, 2, 3. Então aqui vamos chamar de 3U. Depois eu tenho mais 1U. E por último eu tenho esse lado, que irá medir 1U. Agora vamos fazer o mesmo cálculo, só que na figura ampliada. Eu tenho 1, 2, 3, 4U. Depois eu tenho 1, 2, 3, 4U. Depois 1, 2U. Então teremos 2U aqui nessa parte. Depois, nessa daqui, 1, 2, 3, 4U. Novamente 4U. Aqui agora, 1, 2, 3, 4U. Mais uma vez, 4U. Agora, nesta parte, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, chamaremos aqui de 6U. Nessa parte, eu tenho 1, 2, 2U. E por último, eu tenho mais 1, 2. Então, eu chamo de 2U. B. Leia a afirmação a seguir. A soma das medidas dos lados de um polígono chama-se perímetro. Primeiro tópico. Qual é o perímetro da figura original? Para achar o perímetro da figura original, eu tenho cada medida dos lados aqui. Então é só eu somar todos esses lados que estão descritos aqui na A. Como tudo aqui vai ter U, no final na resposta eu também vou ter que ter a letra U. Agora é só somar os números. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 1, 13. 13 mais 1, 14U. Segundo tópico. Qual é o perímetro da figura ampliada? Mesma situação da anterior, só que agora eu vou somar todos esses números que aparecem aqui na figura ampliada. Ao somar tudo isso daqui, novamente teremos no final da nossa resposta a letra U. Só somar os números agora. 4 mais 4, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 4, 18. 18 mais 6 é igual a 24. 24 mais 2 é igual a 26. 26 mais 2 é igual a 28U. C. Compare essas medidas. Podemos afirmar que o perímetro da figura ampliada é o dobro do perímetro da figura original? Justifique sua resposta. Sim, pois 2 vezes o 14U é igual a 28U. Lembrando, o dobro é 2 vezes algum número. 2 vezes 14 é igual a 28, como está descrito aqui embaixo.
Atividade 2. Observe as figuras representadas abaixo. Primeiro tópico. As medidas dos lados da figura menor equivalem à metade das medidas dos lados correspondentes da figura maior? Segundo tópico. Qual é a razão entre a área dessas figuras? Compreenda. A. O que é proposto na atividade? Verificar se a medida dos lados da figura menor corresponde à metade das medidas dos lados da figura maior e comparar a área das figuras, descobrindo qual é a razão entre elas. B. As figuras dadas são polígonos? Explique. Sim, pois são formadas por linha poligonal fechada e simples. Responda. A. Se o lado de cada quadradinho da malha mede 1 U, uma unidade de comprimento, quais são as medidas dos lados de cada figura? Então eu tenho a figura maior e depois eu tenho a figura menor. Então vamos lá. Figura maior. Eu tenho 1, 2, 3, 4 U. 4 U. Depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 U. Depois 1, 2, 3, 4 U. Essa parte agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 U. Essa parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 U. Aqui agora 1, 2, 3, 4 U. Aqui 1, 2, 3, 4 U. Nesta parte, 1, 2, 3, 4. Novamente 4 U. Aqui agora, 1, 2, 3, 4. Mais uma vez 4 U. Nesta parte, 1, 2, 3, 4. Mais uma vez 4 U. Subindo aqui agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 U. E por último, 1, 2, 3, 4 U. Agora na figura menor, eu tenho 1, 2 U. Aqui agora, 1, 2, 3, 4 U. Descendo aqui, 1, 2 U. Nesta parte, 1, 2, 3, 4 U. Descendo aqui, 1, 2, 3, 4 U. Nessa parte, 1, 2 U. Subindo aqui, 1, 2 U. Nessa parte aqui, 1, 2 U. Descendo agora, 1, 2 U. Aqui embaixo, 1, 2 U. Subindo aqui, 1, 2, 3, 4 U. E por último, eu tenho essa parte que é 1, 2 U. B. As medidas dos lados da figura menor equivalem à metade das medidas dos lados correspondentes da figura maior? Justifique sua resposta. Então vamos observar sempre da figura menor para a figura maior. Eu segui a mesma ordem na hora de colocar aqui dos lados de cada figura. Então esse 2U ele equivale a esse lado aqui. E esse 4U equivale a esse lado aqui. Para saber se os lados dessa figura irá ser a metade dos lados dessa figura maior, eu vou colocar sempre o lado da figura menor em cima. No caso, apenas o 2, não preciso colocar a letra U. E depois eu vou colocar na parte de baixo a medida da figura maior, fazendo assim uma fração. Então eu fiz a fração 2/4. Se eu simplificar essa fração por 2, eu vou obter 1/2. Eu posso observar também que quando eu faço isso com todos os números que estão aqui, sempre isso será 1/2. E se eu fizer isso com todos os outros números que estão aqui, sempre colocando o da figura maior na parte de cima da fração e o da figura maior na parte de baixo da fração, sempre eu vou obter a razão de 1/2. Outra coisa que você pode observar, se eu tenho 2 desse lado, aqui eu tenho 4. Ou seja, é o dobro. Se aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 8. Então sempre você pode observar que isso será o dobro da figura. Então agora eu simplesmente vou fazer a justificativa da resposta. Então feita essa breve explicação e esse exemplo de conta aqui, vamos para a resposta. Sim, pois a razão entre as medidas dos lados correspondentes é igual a 1/2. C. Qual é a relação entre os perímetros dessas figuras? Nessa C, como estamos falando de perímetros, se eu somar tudo isso daqui, eu vou chegar num valor de 64U. Se eu somar tudo isso daqui, eu chego no valor de 32U.
Ficou meio apertadinho aqui, mas só que vocês vão entender pela explicação que eu tô falando. Então a minha resposta aqui ela irá ficar, como visto no item A, o perímetro da figura maior é 64U e o perímetro da figura menor é 32U. Portanto, o perímetro da figura maior é o dobro da menor. D. Agora considere que cada quadradinho da malha meça uma unidade de medida de área. Qual é a área de cada figura? Ou seja, eu tenho que descobrir quantos quadradinhos eu tenho dentro dessa figura menor e quantos quadradinhos eu tenho dentro dessa figura maior. Para calcular a área dessas figuras, eu vou aconselhar que vocês façam esses riscos. Por quê? Você fica com um retângulo maior, um retângulo menor e dois quadrados. Qual é a intenção disso? Para você calcular a área de um quadrado e a área de um retângulo, é multiplicar lado vezes o lado. Então, vou usar esse quadrado como exemplo. Eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades de um lado, 1, 2, 3, 4 unidades do outro. Então, eu faço 4 vezes 4, vai dar 16 unidades de medida de área. O que significa isso? Que dentro desse quadradinho, você irá achar 16 quadrados. A mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes o 4 é igual a 16. Se você ainda não está acreditando, é só contar o número de quadrados aqui dentro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fazendo isso, então, fica mais fácil do que você ficar contando quadradinho por quadradinho. E no final de tudo, é só você somar isso daqui. Porém, eu não vou ficar fazendo isso para não estender tanto a aula. Passei a explicação, você consegue resolver isso de maneira mais fácil agora. Na figura maior, eu tenho 112 quadradinhos. Na figura menor, eu tenho 28 quadradinhos. E é possível afirmar que a área da figura maior é o dobro da área da figura menor? Justifique. Não posso afirmar isso, porque se eu fizer 2 vezes o 28, eu vou chegar no valor de 56. E 56 está muito longe ainda de 112. Para isso daqui ser uma afirmativa, eu teria que multiplicar por 2 e o resultado dessa conta ser igual a 112. Então a resposta aqui, ela será não. Essa relação não é verdadeira, pois 112 não é o dobro de 28. F. Qual é a razão da figura maior e da menor? Então eu tenho 112 quadradinhos na figura maior e tenho 28 quadradinhos na figura menor. Toda fração é uma divisão. Então eu posso fazer 112 dividido por 28. 112 dividido por 28 é igual a 4. A área da figura maior é o quádruplo da área da figura menor. Atividade 3. Observe as duas figuras representadas na malha quadriculada abaixo. Então tem essas duas figuras. Primeiro tópico, qual é a porcentagem da ampliação da figura maior em relação à figura menor? Segundo tópico, qual é a razão entre o perímetro dessas figuras? Compreenda. A. O que a atividade pede? Que seja determinada a porcentagem de ampliação da figura maior em relação à figura menor e que seja estabelecida uma razão entre os perímetros das figuras. B. Que informação é dada na atividade? Que uma figura é a ampliação da outra. C. Considerando que o lado de cada quadradinho da malha mede 1U, uma unidade de comprimento, quais são as medidas dos lados de cada figura? Começando pela figura menor, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começando pela figura menor, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4U. 1, 2. 2U. Esse lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6U. Este lado agora, 1, 2, 3, 4. 4U. Esse lado maior, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10U. E por último, eu tenho esse lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6U. Agora fazendo a medida da figura maior, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6U. 1, 2, 3. 3U. Esse lado agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9U. Esse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6U.
o lado maior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15U. E por último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9U. Responda. A. Considere a seguinte afirmação. A medida dos lados da figura maior é o dobro da medida dos lados correspondentes da figura menor. Essa afirmação é correta? Justifique. Bem, se a figura menor ela tem aqui 4U de medida, para ser o dobro, aqui embaixo teria que ser 8U. E não é o caso. Essa parte aqui, como vimos, tem 6U. Então, essa afirmação ela é falsa. Não é verdadeira. Não está correta, porque não é o dobro. Então a resposta é não, pois 6 sobre 4, ou seja, a medida de 6 sobre a medida de 4, ela será igual, simplificando tanto em cima quanto embaixo por 2, eu tenho 6 dividido por 2, 3, 4 dividido por 2, 2. Eu tenho a razão de 3 meios. Isso daqui é completamente diferente de o dobro, ou seja, que 2. B. Qual é a razão entre as medidas dos lados da figura maior e as medidas dos lados correspondentes da figura menor? Então eu tenho essas alternativas. Porém, eu já calculei a razão nessa alternativa A aqui. Então é só procurar 3 meios. Procurando aqui o valor de 3 meios, ele está nesse tópico aqui. C. Escreva essa razão na forma de fração de denominador 100. Bem, então eu tenho a razão 3 meios. Eu quero escrever essa fração de uma forma que o meu denominador seja 100. Então, que número que eu multiplico aqui embaixo para chegar no 100? Nesse caso, eu tenho que multiplicar por 50, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Porque eu sei que 2 vezes o 50, ele será 100. Então aqui eu já resolvi essa parte de transformar o denominador em 100. Agora eu tenho que fazer 3 vezes o 50, que é igual a 150. Então a minha fração 3 meios, ela ficará igual a 150 100avos. D. Com base nas respostas anteriores, complete a afirmação a seguir. A porcentagem da ampliação da figura maior em relação à menor é de 50%. E. Qual é o perímetro de cada uma das figuras? Para calcular o perímetro das figuras, eu tenho que somar todos esses números aqui. Não preciso colocar a letra U. 4 mais 2, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 10, 26. 26 mais 6 é igual a 32. Na figura maior, eu tenho 6 mais 3 mais 9 mais 6 mais 15 mais 9. 6 mais 3 é igual a 9. 9 mais 9 é igual a 18. 18 mais 6 é igual a 24. 24 mais 15 é igual a 39. 39 mais 9 é igual a 48. F. É possível afirmar que o perímetro da figura maior corresponde a 150% do perímetro da figura menor? Sim, pois 150% de 32U correspondem a 150 centésimos vezes 32U, que será igual a 48U, do perímetro da figura maior. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma correção das atividades 1, 2 e 3 da lição 16, ampliação e redução de figuras. Também chegamos ao final do livro A Prova Brasil, Matemática do 8º ano. Obrigado por todos que me acompanharam até esse momento e espero que vocês continuem aqui no canal, compartilhando, dando like e ajudando esse canal a crescer. Muito obrigado de todo o coração. Então, até a próxima! E tchau!